Gente querida, chegamos ao vídeo 21 desta série. E a partir do próximo vídeo, a nossa atenção será voltada para o livro de Apocalipse. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a sua família e amigos, por mais que tenham um bom entendimento sobre a escatologia bíblica, sempre ficam curiosos ao se depararem com os temas sobre a vida futura. E o Apocalipse também sempre gerou muitos questionamentos, tanto no ambiente cristão como no secular. Portanto, não deixe de compartilhar esta série com os seus contatos, tudo bem? No vídeo de hoje, analisaremos um assunto que tem gerado alguns equívocos de interpretação. Afinal de contas, Jesus desceu ao Hades ou ao inferno para pregar aos espíritos em prisão e para tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás? Paulo declara que Jesus desceu sim. Porém, ele desceu até as regiões inferiores da terra. E o credo dos apóstolos declara que, depois de ter sido morto, Jesus desceu ao inferno. Entretanto, quando Cristo estava morrendo, entregou o seu espírito nas mãos do Pai, em Lucas 23:46, e disse ao ladrão que este estaria com ele no paraíso, em Lucas 23:43. Para onde Jesus foi então? Para o céu ou para o inferno? Na realidade, no que diz respeito a Jesus Cristo, a Bíblia não traz em nenhum lugar a expressão desceu ao Hades ou ao inferno. O que Efésios 4:9 nos diz é que Cristo desceu às regiões inferiores à terra. No entanto, é importante que se diga que a expressão descendit ad inferna, desceu aos infernos ou Hades, apareceu no credo apostólico, e a expressão latina descendit ad inferos, desceu às regiões inferiores, apareceu mais tarde no credo de Atanásio. Você pode até então dizer, se apareceu no credo apostólico, não há muito o que se discutir sobre isso. De fato, esta expressão apareceu no credo apostólico, mas não nos textos originais. Isso mesmo. O proeminente teólogo holandês Herman Witsius, no volume 2 de sua obra Dissertações sobre o Credo Apostólico, afirma: é digno de nota que antigamente aqueles credos que possuíam o artigo sobre a descida de Cristo ao inferno não continham um artigo relativo ao seu sepultamento. E aqueles nos quais o artigo com respeito à descida ao inferno foi omitido, de fato continham o artigo relativo ao sepultamento. E por volta do século IV, Rufino, o bispo da igreja de Aquileia, também afirmou que a expressão desceu ao Hades nunca foi encontrada nas edições romanas ou ocidentais do credo. Do tempo de Rufino, o credo de Aquileia trouxe a expressão desceu ao Hades, com o objetivo de substituir o texto crucificado, morto e sepultado. O credo de Atanásio, escrito por volta do século V ou VI, segue mais ou menos a mesma ideia do credo de Aquileia, onde a expressão desceu ao Hades substitui a expressão sepultado. Enquanto houve a omissão da cláusula sepultado e o aparecimento da cláusula substituta desceu ao Hades, ou vice-versa, não surgiu nenhum problema teológico novo. Porém, quando as duas expressões foram usadas uma após a outra, no mesmo credo, um problema de grandes proporções foi gerado. E uma nova doutrina começou a aparecer dentro da igreja cristã. Ou seja, a descida de Cristo a um local chamado Hades, após o seu sepultamento. Isso começou a acontecer por volta do século VII, quando outros credos trouxeram a cláusula descendit ad inferna, como um acréscimo a crucificado morto e sepultado, e não como uma expressão substitutiva. A partir de então, as várias traduções do credo apostólico aparecem assim: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. É importante que você entenda que já existia uma doutrina pagã que dizia que o Hades era o local para onde iam todos os mortos. Os gregos diziam que o Hades era dividido em dois setores: o Elísio, cuja tradução é paraíso, para onde iam todos os bons, e o Tártaro, que pode ser traduzido como inferno, para onde iam todos os maus. O que a igreja cristã fez, com o passar dos séculos, foi desenvolver uma doutrina chamada de descensus, ou descida ao Hades, numa tentativa de reviver a doutrina pagã do Hades. Foi exatamente isso o que aconteceu. E só para você ter um entendimento melhor acerca dos equívocos teológicos que são gerados quando ideias são levantadas sem que haja base bíblica, eu trarei alguns conceitos defendidos por diferentes linhas teológicas de interpretação. Eu não falarei de todos, até porque o vídeo ficaria muito extenso. E também penso que devemos nos ater ao que realmente importa, ao ensino bíblico. Esse é o nosso compromisso. Até porque, se soubermos as doutrinas corretas e os textos bíblicos que as defendem, estaremos livres de qualquer influência que possa tentar distorcer a verdade. O entendimento católico sobre a doutrina do descensus ou descida ao Hades é o de que Cristo, após a sua morte,
foi ao Limbus Patrum. Na teologia católica, esse lugar é para onde vão os mortos que não são salvos pela graça, mas que não podem ser classificados como pagãos ou mesmo como pecadores réprobos, pecadores condenados. Esse lugar ficaria nas bordas do inferno e do purgatório. Todavia, não deve ser confundido com eles. O Limbus Patrum, segundo a teologia católica, não é um lugar de tormentos. É o seio de Abraão, ao qual Cristo se refere na parábola do rico e Lázaro. O inferno é o lugar de condenação eterna, enquanto que o purgatório é um lugar temporário de punição purgativa, reservada para os cristãos que morrem com as manchas dos pecados veniais ou que morrem sem a devida penitência pelos seus pecados. No Limbus Patrum, os santos do Antigo Testamento esperavam a sua redenção ser consumada por Jesus Cristo, o que se deu em sua descida ao Hades. Ali, Jesus teria concedido às almas dos santos do Antigo Testamento que haviam morrido os benefícios do seu sacrifício expiatório, pois eles estavam esperando o anúncio final da sua salvação. Essa doutrina católica se desenvolveu principalmente na Idade Média, quando se tornou bastante popular. E na época do escolasticismo, eles também ensinaram que, embora Jesus tenha ido ao Limbus Patrum, outros efeitos dessa descida estenderam-se a outras regiões do Hades, tal como a manifestação da glória de Cristo sobre o diabo e os condenados, e o cumprimento da esperança para os do purgatório. Portanto, segundo esta visão, Jesus Cristo teria descido especificamente a um dos compartimentos do Hades, que é o lugar dos bons, anunciando-lhes a salvação consumada. Ele não foi efetivamente ao lugar dos ímpios. A visão da tradição anglicana, por volta de 1537, sustentava uma doutrina sobre a descida de Cristo ao Hades muito semelhante à noção católica. Já a visão da tradição da Reforma Radical trouxe 3 linhas de interpretação em relação à doutrina da descida ao Hades. Alguns teólogos sustentavam que um Jesus divino havia descido ao inferno e que esse foi um ato unicamente de seu próprio ser divino. Nada de sua natureza humana foi ao Hades. Outros teólogos ensinaram uma ideia totalmente oposta. Quem desceu ao inferno foi um Jesus totalmente humano. A descida ao Hades foi uma função da natureza humana do Redentor e é um ritual pelo qual somente o homem deve passar. A terceira linha de interpretação foi a de Miguel Serveto, 1511 a 1553, que, para defender a sua posição, fez afirmações completamente absurdas acerca do descensos. Para ele, desde a queda, Satanás tomou posse da terra, ocasionando a retirada de Deus do ser humano e a entrada da serpente no mesmo. Quando Jesus desceu aos infernos para resgatar os santos do Antigo Testamento, ele não pôde destruir o poder de Satanás dentro de sua própria cidadela. Para Serveto, Deus falhou no Éden e Cristo falhou em sua descida ao inferno. E desta forma, Deus enviaria no ano de 1585 o arcanjo Miguel para destruir Satanás. E aí, o que vocês acharam dessa visão de Serveto? Esses são apenas alguns pontos de sua teologia bizarra. Pois é, e além das visões dos teólogos da Reforma Radical, há outras, como a visão da tradição luterana. Lutero fez a seguinte afirmação: eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, foi sepultado e desceu ao inferno. Portanto, para o pensamento luterano, a ida ao inferno foi posterior ao sepultamento. E isto é uma interpretação bem diferente da interpretação das tradições anteriores. Segundo esta visão, Jesus Cristo foi literalmente ao Hades entre a sua morte e ressurreição, com o propósito de proclamar a sua vitória sobre Satanás, levando cativo o cativeiro. De acordo com a visão da tradição arminiana, a morte não é um impedimento para a graça de Deus salvar os pecadores. A doutrina da segunda oportunidade é bastante comum em círculos arminianos. Cristo teria descido ao Hades para pregar o Evangelho, não somente a todos os piedosos falecidos na antiga dispensação, que creram nele e compartilharam da salvação cristã, mas também aos mortos em geral, que não ouviram a pregação enquanto viveram neste mundo. Desta forma, a evangelização no Hades também tem como finalidade dar uma outra oportunidade de salvação aos ímpios mortos. Já na visão da tradição reformada, a expressão desceu ao Hades é muitas vezes omitida inteiramente no credo dos apóstolos. Quando todavia a expressão aparece, ela substitui sepultado, sendo a palavra Hades entendida como uma referência ao Seol, a região dos mortos, ou como uma referência ao estado de morte. Outras vezes, como pensa Calvino, o Hades significa o sofrimento e morte de Jesus como expressão do recebimento da justiça divina. Calvino sustentava que a descida ao Hades foi a experiência das dores do inferno na alma de Jesus, enquanto seu corpo ainda estava pendurado na cruz. Especialmente a experiência da ira divina contra o pecado que ele suportou no lugar dos seres humanos, que se evidencia numa dor espiritual resultante do abandono de Deus.
Ali na cruz, então, Cristo tomou sobre si as dores da punição, que eram devidas a todo o seu povo. Ou seja, o entendimento geral de toda a tradição reformada é de que a descida de Cristo ao Hades deve ser entendida como algo que aconteceu enquanto ele estava sob a ira de Deus no Calvário, ou no máximo, quando foi sepultado. E agora eu vou trazer para vocês a base bíblica para afirmar que Jesus Cristo experimentou o Hades, ou o inferno, como sendo a manifestação do juízo divino, e que não desceu literalmente ao Hades após a sua morte e sepultamento. Dentre os vários textos utilizados pelas diversas correntes teológicas, o de 1 Pedro 3, de 18 a 20, é o mais usado e o mais abusado. Vejamos, portanto, a sua interpretação segundo a teologia reformada. Vamos ao texto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro 3, versículo 18 a 20. A palavra aqui usada para carne é a mesma palavra grega, sark, encontrada em outros lugares da Escritura, significando a vida humana neste presente estado de existência. Segundo o entendimento de Pedro, estar morto na carne refere-se simplesmente à humanidade de Cristo no estado de fraqueza, não de pecaminosidade a que estava exposto. Quando ele morreu na carne, ele saiu desse estado de fraqueza e fragilidade. Nesse sentido, portanto, é que devemos entender a expressão morto na carne. Todavia, não foi nesse estado que ele pregou aos espíritos em prisão. Essa mesma ideia, com outras palavras, aparece em Romanos 1, de 3 a 4, onde Paulo contrasta as duas existências do Filho encarnado, chamando-as de existência segundo a carne, existência humana, vinda da descendência de Davi, e existência segundo o Espírito de Santidade, revelando o seu estado vitorioso de não limitação. Em 1 Timóteo 3,16, esses dois estados de existência do Redentor também são apresentados, manifestado na carne e justificado em espírito. O próprio Pedro apresenta a mesma ideia, na mesma carta, no capítulo 4, versículo 6, referindo-se aos mortos que, segundo os homens, haviam sido julgados na carne, terminaram sua existência humana de fraqueza, e agora viviam no espírito, segundo Deus, uma existência em poder e vitória, sem as limitações da existência em fraqueza. O texto de 1 Pedro 3,18, portanto, dá essas duas conotações ao Redentor, trazendo o estado de limitação e fraqueza do Filho de Deus e o estado de não limitação e força do Filho de Deus. A expressão vivificado em espírito, que possui similares em outros textos da Escritura, diz respeito à vitória de Cristo na ressurreição, combinando-se com o que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16. Todavia, neste texto específico de 1 Pedro 3,19, o espírito vivificado ou vivificador pode ter mais significado se o entendermos como a natureza divina do Redentor, antes de ele encarnar-se. Ele vivia nesse estado de poder e não limitação que contrasta com o estado de fraqueza em que esteve nos dias de sua carne. E foi nesse tempo de não limitação que ele foi e pregou os espíritos em prisão, quando eles viviam no tempo de Noé. Ou seja, o texto de Pedro está contrastando dois estados diferentes de existência de nosso Redentor. Um está na esfera da limitação em que viveu enquanto conosco, com respeito à sua natureza humana, no seu estado de humilhação. O outro é uma esfera de poder e de não limitação, que ele teve antes de encarnar-se e que veio a possuir depois de exaltado. O texto de Pedro continua, vivificado em espírito, no qual também foi. A expressão no qual não está se referindo ao lugar aonde ele foi depois da morte, mas onde ele estava quando havia desobedientes nos tempos de Noé. Foi nesse espírito de vivificação que ele pregou através dos profetas nos tempos antigos. Eu vou falar sobre isso já já. A palavra também usada nesta frase, no qual também foi, desvia o assunto para esse mesmo estado de não limitação de Cristo, que o levou a estar presente na vida dos pregadores no tempo da desobediência dos contemporâneos de Noé. Ele não poderia ter feito isso nos dias da sua carne, isto é, da existência terrena. Ele foi antes de ser o Verbo encarnado, quando a sua existência era absolutamente ilimitada. Daí surge a pergunta, para onde Jesus foi após a morte? A Escritura mostra claramente o lugar para onde ele foi depois que morreu e foi sepultado. Quando Jesus Cristo foi morto na carne, ele foi estar com seu Pai, pois a Escritura afirma que, antes de expirar, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Quando Jesus Cristo foi morto na carne, ele foi para o céu com seu Pai. No mesmo contexto da cruz, quando interpelado pelo ladrão à sua direita,
que lhe suplicava: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele replicou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Se formos buscar na própria Escritura o sentido do paraíso, verificamos que é sinônimo de céu, o terceiro céu, o lugar em que Deus habita de modo especial. Esta foi a ideia que Paulo deu a respeito de sua subida ao terceiro céu, que ele equipara ao paraíso. Verifique lá em 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Portanto, o lugar em que Cristo Jesus permaneceu após a sua morte e até a ressurreição não foi o Hades, mas o céu, ou o paraíso. Além disso, quando Jesus Cristo estava para morrer, ele disse que todo o seu sofrimento pela redenção do pecador estava no final. Jesus exclamou: está consumado. João 19:30. Ele não teria que descer ao Hades para fazer qualquer pagamento, nem terminar sua obra de evangelização ou mesmo proclamar a sua vitória. Toda a obra de redenção e de proclamação pessoal do Redentor havia cessado. Desta forma, podemos dizer que a preocupação do texto de 1 Pedro 3, de 18 a 20, não é o que Cristo fez entre a morte e a ressurreição, mas o que ele fez no seu estado pré-encarnado, de poder e de não limitação, no reino espiritual, no tempo de Noé. O texto diz que ele, vivificado em espírito, isto é, em espírito poderoso, não em fraqueza e humilhação, como foi o caso da sua vida entre nós, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi nesse mesmo espírito de poder ou de existência poderosa e ilimitada que ele pregou. Esse Redentor foi e pregou aos contemporâneos de Noé. Nesse espírito, isso é, nesse estado de poder, é que ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, que viviam escravizados no tempo em que Noé pregou. Isso está comprovado pelo fato de, nessa mesma carta, Pedro dizer que o Espírito de Cristo, que é a sua natureza divina ilimitada e cheia de poder, estava presente nos pregadores ou profetas dos tempos antigos. Esse texto também responde qual foi a mensagem pregada por Cristo aos contemporâneos de Noé, pois espiritualmente Cristo estava presente em Noé quando este era o pregoeiro da justiça. E neste texto Pedro menciona a salvação da qual os profetas falaram. O texto diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro 1:11. Este versículo indica que Pedro admite que Noé era um profeta, ou seja, um pregador da justiça. 2 Pedro 2:5. E em quem, através de Jesus Cristo, pregou. O conteúdo da mensagem não foi de condenação final. Portanto, podemos afirmar com certeza que o conteúdo da pregação do Espírito vivificado através de Noé era de salvação do juízo de Deus que haveria de vir sobre o mundo ímpio. Noé certamente pregou aos seus contemporâneos para que se arrependessem e crescem na libertação divina através da arca, pela qual apenas 8 pessoas foram salvas. Versículo 20. Portanto, os espíritos em prisão, de acordo com o texto de Pedro e seu contexto, são os desobedientes do tempo de Noé. O texto não fala de justos que foram para o Hades, nem de anjos aprisionados, como defendem alguns teólogos, mas de pessoas que, noutro tempo, rejeitaram a pregação de Noé e que eram consideradas espíritos em prisão, incapazes de fazerem quaisquer coisas por si mesmas para a sua própria salvação. Obviamente que, neste sentido, Cristo não foi ao inferno. Diante de tudo que foi dito, podemos afirmar que a fé reformada rejeita tanto a formulação pagã como a cristã pagã a respeito do Hades. Não há lugar para onde vão todos os mortos igualmente, um lugar específico de espera até que chegue o dia da ressurreição. Não há 2 compartimentos separados no mesmo Hades, um lugar para os bons e outro para os maus, como é ensinado em algumas teologias. A fé reformada crê, sem nenhum equívoco, que os homens, ao morrerem, vão para lugares diferentes. Os ímpios, que morrem sem o conhecimento salvador de Jesus Cristo, vão para a condenação, para o local que a Escritura chama de inferno, ou Hades. E lá eles permanecem aguardando o juízo final. Os que morrem no Senhor, isto é, os genuínos cristãos, vão estar com Cristo imediatamente até o dia final. Por isso é que Paulo diz: prefiro morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Não há como abrir mão dessas verdades. A Escritura ensina que os crentes do Antigo Testamento não foram para o Hades após a sua morte, mas foram estar com Deus. Salmos 73, versículo 23 e 24. Como é também o ensino do Novo Testamento. As Escrituras afirmam que aqueles que morrem têm os seus corpos sepultados e seus espíritos voltam para Deus que os deu. Eclesiastes 12, de 6 a 7. Elas também afirmam que Elias, Enoque e Moisés estão no céu com Deus e não no Hades. Gênesis 5, 24, segundo livro de Reis 2, 11, Lucas 9, 29 a 32.
A fé reformada, então, portanto, rejeita que Satanás possuía as chaves da morte, do inferno e da sepultura, e que Jesus desceu ao Hades para tomá-las dele. Não há qualquer sugestão nas Escrituras de que essas coisas pertençam a Satanás. Falando sobre Jesus Cristo, conforme a interpretação joanina, no Apocalipse, Isaías diz que a chave do senhorio do universo pertence a Jesus Cristo. Isaías 22, 21 e 22. E Apocalipse 3, 7. Há somente outros 2 versos na Escritura que mencionam as chaves, e Satanás nunca é associado a elas. O primeiro texto diz que a chave do reino dos céus foi entregue por Deus aos apóstolos, Mateus 16, 19. E o segundo afirma que as chaves da morte e do inferno pertencem a Jesus Cristo, Apocalipse 1, 18. Somente o Senhor possui as chaves da morte e do inferno. Ninguém mais. Terminando este vídeo, guarde aí na sua mente e coração. Os reformados explicam o sentido da expressão desceu a Hades, inserida no credo de Aquileia, no IV século, como uma expressão substitutiva para descrever os sofrimentos de Cristo antes e durante a crucificação, ocasião em que sofreu as maiores dores e angústias em seu corpo e em sua alma, e a humilhação sofrida após a sua morte, por ser ele sepultado, continuando no estado dos mortos e sob o poder da morte até ao terceiro dia. Este é o entendimento combinado do Catecismo de Heidelberg, de 1563, que enxerga a expressão desceu ao Hades como sendo os sofrimentos de Cristo na cruz e antes dela, e do Catecismo Maior de Westminster, que interpreta o Hades como sendo sepultura ou estado de morte. A ideia predominante entre os reformados é a combinação destes 2 catecismos. Ou seja, o significado de Hades, no credo apostólico, é a de que Jesus Cristo experimentou a condenação divina que se evidencia na humilhação de morrer, passando pelos sofrimentos agonizantes antes e durante o tempo que passou na cruz, e de ser sepultado, ficando sob o poder da morte. Experimentar o inferno é experimentar o doloroso abandono da presença confortadora de Deus. Foi exatamente isso que Cristo experimentou. A ira de Deus desceu sobre o Filho encarnado e se manifestou não somente nas dores infernais do seu corpo, mas também nas angústias infernais que se apoderaram de sua alma. Jesus nunca desceu ao Hades literalmente e espacialmente, mas experimentou intensivamente todas as coisas que o Hades representa. Ele experimentou o inferno antes da morte e na própria morte, mas nunca depois dela, numa viagem de fim de semana a um lugar chamado Hades. Ele estava na presença do Pai, no paraíso. Por causa da experiência infernal que Cristo teve em face do juízo divino, aqueles por quem ele morreu são libertos para sempre da condenação do inferno. E você que está ouvindo esta mensagem pode experimentar essa libertação. Para que isso aconteça é necessário que você apenas ore comigo, repetindo as minhas palavras com todo o seu coração. Faça isso e a sua vida jamais será a mesma. Ore comigo. Senhor Deus, Jesus Cristo, o teu Filho amado, padeceu os sofrimentos mais intensos e foi humilhado de uma forma cruel e desumana, para que através de sua sentença de morte eu fosse absolvido pela tua justiça. Ó Deus, perdoe-me, que todos os meus pecados sejam lançados no mar do esquecimento e que minha vida manifeste a minha gratidão a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha alma. Que o teu Espírito Santo venha me conduzir pelos teus caminhos e que, em minhas atitudes, o Senhor seja louvado para sempre. Em nome de Jesus, aquele que conheceu a minha alma e não me desprezou. Aleluia!